Olá, professores, acadêmicos e alunos. E você que está passando por aqui assistindo o canal do Professor Victor, sejam muito bem-vindos ao Praxis da Educação Física. Antes que você esqueça, clique no botão de curtir para que você possa recomendar esse conteúdo para outras pessoas que se interessem nesse tema. Também não deixe de seguir o canal, assim você poderá acompanhar os próximos conteúdos que serão lançados. Então, pessoal, hoje o tema é muito simples. Como elaborar um planejamento anual? Gente, eu fiquei com muitas dúvidas ao perceber que em alguns grupos de educação física escolar as pessoas possuem essa dúvida de como fazer um planejamento anual. A primeira resposta é assim: a instituição que você trabalhar fornecerá esse planejamento para você. Porém, não é algo tão simples assim, pois algumas instituições particulares não fazem esse tipo de planejamento anual, porque as coordenações das escolas particulares entendem que quem tem que fazer isso é o professor. Ao meu ver, isso está errado, pois os coordenadores, juntos dos professores, devem elaborar esse planejamento para que eles atinjam os objetivos ao longo do ano. Por isso é fundamental que o coordenador esteja junto nesse planejamento. Porém, alguns acadêmicos vieram me perguntar, algumas pessoas também via internet vieram me questionar sobre essa questão do planejamento. Inclusive, até ajudei uma professora que recém entrou numa escola particular do Rio de Janeiro e ofereci para ela alguns planejamentos que eu tenho. Pessoal, e então eu decidi fazer esse vídeo sobre como montar o seu planejamento anual. É um vídeo simples e prático para você ter uma base de onde você irá começar. Então, você poderá ver aqui no canto do vídeo, eu irei colocar os principais documentos que você precisará para poder fazer esse planejamento. Pessoal, como você pode ver na tela, essa é a Base Nacional Comum Curricular. A Base Nacional Comum Curricular, ela possui habilidades. O que são habilidades? São elementos que você deve atingir dentro de uma determinada unidade temática, como está aqui no vídeo rolado. Então, pessoal, o que acontece? Quando nós agora falamos de BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, e também quando nós falamos sobre o currículo de referência de qualquer estado que seja, o que você deve se atentar principalmente? A primeira coisa é a unidade temática. Como nós estamos falando de educação física, então as nossas unidades temáticas serão essas: brincadeiras e jogos, esportes, ginásticas, danças, lutas. Isso porque é do 3º ao 5º que eu estou retratando. Por exemplo, já do 6º ao 7º, você poderá encontrar outras unidades temáticas, como jogos eletrônicos, esportes radicais, esportes de aventura e algumas outras unidades temáticas que convier. Pessoal, como você pode observar aí no vídeo ao lado, essas habilidades, elas fazem parte do processo de aprendizagem que os alunos devem passar ao longo do ano. Então, veja bem. Victor, professor, por que são as mesmas habilidades e as mesmas unidades temáticas para os anos do 3º ao 5º? É muito simples. Da mesma forma como nós aprendemos a língua portuguesa, nós aprendemos também a língua estrangeira, nós aprendemos ciências, a educação física ela deve ser pensada de uma forma estrutural e procedimental. Como assim? Por exemplo, quando nós falamos aqui da habilidade 1 de jogos e brincadeiras, por exemplo, para 3º a 5º anos, experimentar e fluir brincadeiras populares do Brasil e do mundo, aquelas de matriz indígena e africana, e recriá-las, valorizando a importância desse patrimônio cultural. Pessoal, obviamente que com o 3º ano, como eles estão nesse processo de desenvolvimento, você tentará trazer alguns jogos que têm esse significado cultural para eles. Então, por exemplo, tem uma brincadeira que se chama pular carniça, por exemplo. O nome não é legal, mas a brincadeira é muito legal, que é onde a pessoa salta o colega que está numa posição agachada e, ao saltar, ela recomenda um tipo de atividades que todos deverão fazer.
Por exemplo, cada macaco no seu galho. Quando você fala para todo mundo fazer essa brincadeira, o que você irá trabalhar principalmente? A brincadeira local, talvez seja uma brincadeira local da sua cidade, talvez não seja uma brincadeira local. Então a criança irá receber os comandos dessa brincadeira. Então nesse caso ele sairá correndo, se pendurará em algum lugar para que o pegador não pegue ele e ele não vira lá a mula sem cabeça no caso. Esse tipo de brincadeira era muito comum na minha época. Algumas regiões hoje eu vejo que as crianças brincam disso, mas existem outras brincadeiras que você pode trazer, ou até mesmo que você pode pesquisar com eles mesmo em sala de aula e levantar as brincadeiras que eles gostam de fazer e pensando no desenvolvimento tanto das habilidades motoras e também das competências da BNCC que irá ser trabalhadas. Então, esse foi só um exemplo de como que você poderá incluir essa habilidade dentro das suas aulas, professor. Olhando aqui para a tela novamente, você poderá perceber que todos os anos possuem as suas unidades temáticas e também possuem suas habilidades e também possuirá aqui um material suplementar do relator do currículo. Isso é muito importante. Só lembrando que esse Excel, esses dados que eu tenho, foi baixado no site do MEC. Eu poderia colocar aqui abaixo do vídeo para você poder acessar e ter esse documento junto com você, que é muito importante, vai te auxiliar a fazer vários planos de aula. Por exemplo, como você pode ver, eu tenho aqui no botão do lado, do meio, da educação física, as suas principais habilidades, tá? Dentro de cada unidade temática. Veja, ele já está mais condensado, né? Ele já está específico ali, quais são as habilidades da educação física. E nesse primeiro aqui, as competências específicas da educação física. Porque, além de trabalhar as habilidades, e conforme você for percebendo que os alunos estão atingindo o desempenho, ou até mesmo desenvolvendo o conhecimento, ou até mesmo aprendendo sobre a fruição, ou até mesmo aprendendo sobre o tema que está sendo posto ali, você poderá também utilizar dessas competências, tá, específicas da educação física para poder incrementar dentro do seu plano de aula, mas também implementar dentro do seu plano geral, fazendo assim com que você também desenvolva aulas interdisciplinares. Por exemplo, vamos ler aqui esse primeiro tema dessa competência. Compreender a origem da cultura corporal de movimento e seus vínculos com a organização da vida coletiva e individual. Gente, a cultura corporal de movimento, ela é um conceito principalmente do livro Coletivos de Autores, onde eles falam sobre o desenvolvimento do movimento, do brincar, mas também dos jogos, mas também do trabalho, mas também do movimento do corpo em prol à vida. Então, assim, faz com que nós tentemos fazer com que os alunos reflitam sobre o seu cotidiano. Isso é muito importante, porque a cultura corporal de movimento, ele está relacionado a tudo aquilo que os alunos vivenciam, mas também tudo aquilo que ele poderá vivenciar se ele tomar conhecimento de algo que pode acontecer. Caso algumas regiões não tenham acesso à informação tão facilitada, cabe ao professor trazer a informação para que o aluno tenha a possibilidade de praticar um novo esporte, ou até mesmo de tomar consciência de como isso acontece e de que existem coisas diferentes daquela realidade que ele vive. Então, assim, é um tema bem complexo, eu resumi, obviamente não é só isso, mas assim, fica a dica, leia o livro Coletivo de Autores, da Soraya Darido, entre outros autores, como o Tafarel, entre outros autores. É um livro muito bom, possui um vínculo crítico, porém o que se absorve desse conteúdo é justamente o que pode ser feito com esse conhecimento dentro de sala de aula, tá? Então, pessoal, continuando aqui, eu gostaria de mostrar para vocês o meu planejamento anual, que está incompleto, o planejamento da nossa cidade, da prefeitura de onde eu trabalho. Então, como vocês podem ver, vou abrir aqui. Esse é o primeiro bimestre do 3º ao 5º ano. Nós decidimos colocar algumas habilidades
que são referentes a jogos e brincadeiras, né, como você pode ver aqui, e também esportes de campo e taco, né, que é esse aqui. Então, pessoal, professor, mas por que você não colocou as outras habilidades? As outras habilidades também podem ser inclusas, mas nós preferimos dividir as habilidades ao longo do ano para que elas sejam trabalhadas, assim, ao ponto que os alunos forem desenvolvendo essas capacidades, atingindo as competências necessárias dentro dessas habilidades, nós vamos dando prosseguimento aos conteúdos, às unidades temáticas. Tá? Assim também como o que está em vermelho aqui, que é o de praxe, que toda a educação física trabalha no geral, né? Então, participar de atividades corporais, né? Desenvolver capacidades físicas, percepção aos outros e às diferenças, demonstrar hábitos de higiene corporal, entre outros, né, pessoal? Então, algumas estratégias e também alguns recursos que você utilizará ao longo do bimestre. Pessoal, esse é um modelo de primeiro bimestre de um planejamento em torno de 3 meses, né? Então, assim, esse documento aqui que eu tenho, ele tem pro ano inteiro. Então, pessoal, esse vídeo, ele é bem curto, mas ele traz à luz de como nós podemos montar um planejamento anual. Caso você tenha gostado desse conteúdo, por favor, clique no botão curtir, compartilha com o grupo dos coordenadores e também com o grupo dos professores de educação física. Assim, você poderá contribuir para uma educação de qualidade e também poderá ajudar o meu canal a crescer. Muito obrigado e até mais!